Hoje estamos recebendo aqui na sede da Editora Empreendedor o presidente da Associação Brasileira de Startups, Amaury Pinho. Bom dia, Amaury. Bom dia. Muito obrigado por comparecer aqui na Empreendedor. Obrigado pelo convite. Amaury, hoje nós estamos vivendo um verdadeiro boom de startups no Brasil inteiro, nas diferentes regiões do país. Eu queria que tu explicasse a origem desse crescimento vertiginoso, principalmente nesses últimos anos aqui no Brasil. A gente sempre foi um país com um DNA empreendedor muito forte, né? E o Brasil, ele tem uma geografia que acabou trazendo a gente para uma série de desafios que cada cidade, cada estado tem as suas. Esse empreendedor, ele sempre procurou, no autoconhecimento e no empreendedorismo, uma fonte que fosse complementar ao emprego tradicional. E o mundo, se a gente for avaliar, nos últimos anos, passou por uma transformação na questão do emprego, né? E cada vez mais vai passar. Esse boom se deve, na verdade, a essa conjuntura de fatos. Um aumento tecnológico, disponibilidade de acesso a dados, internet, mobilidade, desafios locais e um novo paradigma do emprego, que colocou esse empreendedor como um protagonista da própria construção dele, né, de história. Há 10 anos atrás, quando começou a ganhar um pouco mais de corpo esse movimento das startups e da inovação, o Brasil conseguiu ter algumas soluções que começaram a dar muito certo, né? Se a gente voltar lá atrás, assim, nos primórdios, né, nos primeiros websites e nos primeiros buscapés e sites que começaram a dar retorno para os seus investidores, isso acabou criando um grupo de pessoas que teve sucesso com seus negócios baseados em inovação. Quando você tem sucesso em inovação, a primeira coisa que você faz depois que você vende sua empresa ou tem um IPO, etc., é você procurar novas alternativas para você continuar empreendendo. E de lá para cá, isso tem virado um ciclo positivo. Empreendedores criando negócios digitais, aproveitando o alcance da tecnologia, aproveitando essa geografia brasileira, esse número gigantesco que a gente tem de habitantes, né, de ser um país emergente com uma cultura e com uma economia estabilizada. E a cada novo ciclo, né, de ano que a gente completa, eu vejo mais empreendedores tendo mais sucesso, investindo em novos negócios e o Brasil descolando um pouco do que era uma economia 100% tradicional, de commodity, para uma economia pautada em inovação. À medida que a gente vai tendo um amadurecimento do ecossistema, você vai tendo mais participação da iniciativa privada, mais participação do governo, mais participação dos talentos do mercado, e isso vai cada vez mais encaixando, propiciando que esse empreendedor consiga ter um ambiente mais favorável para ele empreender. O Brasil, então, cada vez mais se posiciona como um espaço e cada vez mais barato para se empreender, onde você consegue, através do digital, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, você consegue, com um grupo de pessoas, criar negócios e tentar prototipar eles através da internet. E isso tem possibilitado esse crescimento exponencial. A cada ano, mais startups são formadas, mais investimentos são atraídos e o ciclo de criar um negócio, conseguir encontrar sua audiência, ganhar dinheiro, captar investimento e vender o seu negócio vai retroalimentando o que a gente chama de ecossistema brasileiro de startups. Hoje nasce, segundo o Sebrae, 4 novas empresas por minuto no Brasil. Perfeito. Segundo a estimativa também do Sebrae, nos próximos 3 anos vão nascer 1 milhão de novas empresas no Brasil. Só de startups hoje está batendo em 13 mil startups. Mas o ambiente de negócio no Brasil não é ainda favorável aos novos negócios, não é, presidente? Sim. O que seria preciso para tornar esse ambiente mais facilitado, principalmente para as startups, para as empresas nascentes? Tá. São muitos desafios. Eu vou tentar colocar eles, mas não por ordem de importância. Nós temos um desafio muito grande hoje, à medida que a tecnologia está indo para áreas um pouco mais tradicionais, como saúde, como educação, como agronegócio, como indústria, tem um desafio da regulação. O Estado é muito presente. Então, o Estado se faz muito presente através não só da sua burocracia, dos impostos, mas também regulando a atividade dessas startups. Para mim, esse talvez seja o principal desafio. Não faz sentido uma prefeitura querer coibir, por exemplo, o uso de patinetes, que ajuda a mobilidade urbana, e querer regular um setor como esse,
colocando obrigatoriedades e multando as empresas que trazem inovação, multando as empresas que trazem os patinetes, porque as pessoas não estão usando os capacetes, porque as pessoas não estão pagando uma taxa para poder usar o patinete. Isso tem que ser feito, de certa forma, com livre mercado, na minha opinião. Da mesma forma que um ciclista é responsável pela sua própria saúde e pela responsabilidade dele no trânsito, o motorista de patinete tem que ser responsabilidade da mesma forma. Mas não é a empresa que produz a bicicleta que é multada. Então, eu acho que o Estado ainda se interfere em muitas coisas, eu acho que isso é um grande desafio para a gente. Para mim, essa questão, principalmente relacionadas às health techs, às startups relacionadas à saúde, às startups relacionadas às fintechs, ainda sofre muita regulação, que eu acho que tem que existir, porque o Estado tem um papel de proteger, mas ao mesmo tempo tem que pensar o quanto eu tenho que proteger e o quanto eu tenho que estimular a economia. Então, para mim, esse é o primeiro problema. A gente também tem um segundo problema, que esse é muito difícil de resolver e leva anos, que é um problema de infraestrutura. Falamos de capitais e a gente sabe que a maior parte da inovação está nelas, mas são 15, 20 comunidades capitais e mais de 110 comunidades empreendedoras que estão no interior do Brasil. Esses caras não têm aeroporto, muitos deles não têm investidor anjo na sua cidade e um mercado interno que ainda não conhece a inovação. Só que esse empreendedor está lá. Somos 200 milhões de brasileiros, né? Mais do que 200 milhões, e nem todos eles têm o mesmo acesso às oportunidades de empreender. Então, essa divergência entre Brasis, para mim, é um segundo grande problema. Mas, como pano de fundo, a gente tem um problema gravíssimo, que é a questão da educação no Brasil. Não educação formal, alfabetização, etc., que isso é um outro desafio, mas não se formam talentos para tecnologia como se formam talentos para trabalhar dentro de uma indústria. Então, existe um desafio muito grande, na minha opinião, de se formar desenvolvedores de software. E esse, para mim, é o grande gap, porque uma startup, por definição, ela precisa ser um negócio repetível e escalável, que usa a tecnologia para atingir esse exponencial. A tecnologia precisa de desenvolvedores. Para desenvolvedores, eu preciso ter programadores, preciso contratar esses caras. Quantos programadores nós formamos por ano? Muito poucos. Então, para mim... Esse profissional falta no Brasil inteiro? Falta no Brasil inteiro, falta no mundo. Mas no Brasil isso é acentuado, muito acentuado. Então, existe um desafio de talento, existe um desafio de logística e infraestrutura, e existe um desafio de regulação e de ambiente de negócios. E eu acho que isso a gente consegue resumir a esse desafio Brasil. Ao mesmo tempo, somos um país com um produto interno bruto gigante, com um consumo interno gigantesco, somos um país de natureza empreendedora, onde a gente nunca teve, né, um pano de fundo fácil para esse cidadão brasileiro, então a gente não vive em pleno emprego, então esse cara sempre teve que procurar o jeito dele. E a gente hoje tem pelo menos iniciativas como essa, que é a imprensa divulgando quais são as possibilidades da inovação, que faz com que o jovem hoje que está na faculdade queira sair de lá e abrir sua própria startup, e não trabalhar num grande banco. Então, vivemos esse desafio, não é fácil empreender no Brasil, empreender é mais difícil do que trabalhar. Quem imagina que empreender é o jeito de você alcançar a riqueza e agora eu não vou dever satisfação para ninguém, agora eu vou empreender, está muito enganado. Empreender é mais difícil, nós sabemos disso, do que você ter um emprego de carteira assinada, mas ao mesmo tempo, aqueles que conseguem passar pelo gap de sobreviver 1 ano, 2 anos, provavelmente vão ser mais realizados, vão estar construindo o mundo da forma como eles imaginam o mundo e não simplesmente sendo mais um na esteira da vida deles, né? Então, vivemos essa dicotomia entre ser um ambiente difícil, mas também é difícil para todo mundo. Então, é oportunidade. Amuri, qual é a melhor jornada para o jovem empreendedor que abre uma startup? Eu acho que existe até uma jornada antes desse jovem que abre uma startup, que é: por que abrir uma startup e não trabalhar em uma startup? Estamos falando de 13 mil startups. Quantas dessas são startups que estão só começando e que é muito incipiente e provavelmente vão quebrar? Quantas são startups que já passaram pelo primeiro ano? Quantas geram receita? Por que você vai pensar primeiro em empreender e a entrar no seu próprio sonho se você pode ter um aprendizado de 1, 2, 3 anos trabalhando numa baita de uma startup para depois criar a sua? Então, para mim, esse seria o primeiro passo que eu daria se eu sou um jovem querendo empreender. Vai empreender dentro de um empreendimento. Vai ser intraempreendedor dentro de uma startup. Você vai ter o mesmo aprendizado sem o risco que você teria se você estivesse ali com o seu próprio CNPJ. Mas a gente estimula isso. Eu quero mais startups, eu quero mais empreendedores criando seus negócios. Para esse cara que já passou por essa experiência e agora quer começar a empreender, eu acho que a primeira jornada e a mais importante
é que ele precisa aprender a encontrar o seu cliente, a encontrar uma dor que ele tem que resolver, a solucionar essa dor com um produto muito simples para um tipo de cliente, uma dor, um modal de negócio, um modelo de negócio, e deixa eu ver se tem gente disposta a gastar dinheiro e pagar por isso. E gastar dinheiro e pagar por isso não é eu ter que tentar empurrar a venda para alguém. Você criou um negócio que as pessoas batem na sua porta para pedir, independente da sua falta de equipe, às vezes, independente do seu produto não estar perfeito, você fez um negócio que resolve real a vida de uma pessoa a ponto dela querer abrir a carteira dela e pagar para você. Então, o primeiro desafio desse empreendedor é: vai vender. Se ninguém pagar por isso, você precisa mudar o que você está fazendo. Porque provavelmente você não criou um negócio que vai ter aderência na linha do tempo. Então, o início é: vai achar alguma coisa que as pessoas queiram gastar dinheiro. Você encontrou isso? Amor, eu encontrei. Eu consegui fazer minhas primeiras vendas. O primeiro cliente, o segundo cliente, o 10º cliente, ótimo. Qual é o desafio, então, nessa jornada depois disso? Vá conquistar novos canais. Vá descobrir aonde encontrar clientes parecidos com esse. Vai viver a vida desse cara. Seja um antropólogo do empreendedorismo, né? O que esse cara faz quando ele acorda de manhã? O seu cliente. Meu cliente acorda de manhã, ele escova os dentes, depois ele vai para o trabalho de carro. Opa, peraí, ele passa num sinal? Passa. Já tentou fazer alguma comunicação dentro daquele lugar que ele passa? Ah, ele trabalha dentro de um mercado financeiro. Você já falou e conversou com as pessoas que são atuantes naquele segmento para você tentar impactar ele aonde ele está? Porque o nosso dia tem 24 horas para todo mundo, né? Você vai dormir mais ou menos 6 ou 7. As outras horas você está vivendo. E o empreendedor, ele tem a obrigação de descobrir aonde esse cara está passando, aonde ele vive, o que ele interage, o que ele lê, o que ele come, para você tentar descobrir canais onde você consiga a atenção dele, para aí você vender o seu negócio. Então a primeira parte é essa. Crie seu protótipo para resolver um problema. Resolveu, tenta achar gente para pagar. Não achou gente para pagar? Volta para a prancheta. Achou gente para pagar? Cresce o máximo que você puder e vá desenvolvendo novos canais. E aí, a partir daí, sim, você pode começar a procurar investimento, contratar mais pessoas, crescer. Aí é a jornada tradicional de quem conseguiu engatar no negócio. Mas o mais difícil não é depois que engatou. O mais difícil é do 0 ao 1. É você conseguir aquelas primeiras vendas e conseguir os primeiros canais. Hoje as startups estão se concentrando basicamente em 4 setores, que é o agronegócio, a educação, a área de saúde e a área financeira. Você acredita que nos próximos anos poderão surgir novos segmentos para as startups? Eu acho que, na verdade, as startups estão em todos os segmentos. Eu acho que elas resolvem problemas em todas as categorias. Existem, obviamente, os setores que a cada ano conseguem mais destaque, né? E não tem como negar, por exemplo, que fintech é um setor de altíssimo destaque, até pela própria volumetria, né, econômica do setor. Então, é natural que ano após ano essas startups mudem um pouco, esses segmentos que estão chamando tanta atenção acabem mudando, alternando de posição. Mas as startups de logística são gigantescas no Brasil, né? Estamos falando de log, estamos falando de startups que entregam soluções para a ponta, a food service, né? Então startups como iFood, startups como Rappi, né? Que também são logística e comida, são gigantescas, porque são B2C, lidam com o consumidor final, entregam solução para 200 milhões de brasileiros. Startups na área, por exemplo, de crédito atreladas às fintechs, startups no setor de conteúdo, na área de vídeo, são gigantescas. As startups da área de turismo, eu acho que todos os setores vão passar por uma disrupção tecnológica e as startups estão posicionadas em todos eles. Mas é claro que, como um país de base agro, de base industrial, de uma base financeira gigantesca para atender essa população que é gigante no Brasil, um dos países com maior população no mundo, faz sentido que eles acabem atraindo mais investimentos e, por consequência, atraindo mais empreendedores querendo empreender nesse setor. Mas eu não acredito em setores que vão ser os grandes setores brasileiros. Eu acho que a gente, diferente de outros países da Europa, que são muito pequenininhos, a gente tem protagonismo e massa crítica para construir negócios em todas as áreas. E se você for avaliar as 13 mil startups da base da ABS, elas estão muito diversificadas em todos os segmentos. É claro que fintech, edtech, agro e indústria acabam puxando um pouco mais. Juntos eles devem representar em torno de 35%, 40% do mercado, mas todos os outros 60% são diversificados em todos os setores da economia. Dentro desse vasto mundo da tecnologia, qual a tendência que você imagina para os próximos anos no Brasil e no mundo também? Se a gente for pensar no curto prazo, a gente vai acabar reverberando negócios
que a gente já conhece hoje. Então, aplicativos que conectam offline com online, né? Um aplicativo que vai te levar para sua casa através de um táxi, um aplicativo que vai te entregar comida na sua casa. São soluções do dia a dia onde a gente corta o intermediador. Mas se a gente for fazer um exercício de futuro, as startups do futuro são aquelas que resolvem problemas da humanidade. Então, a gente está falando de cura de doenças, a gente está falando de distribuição de renda, a gente está falando de melhor moradia, a gente está falando de educação, a gente está falando de cuidar de familiares, de cuidar de idosos. Tudo que são problemas da humanidade no futuro vão ser endereçados por startups. Então, sequenciamento genético, robôs, inteligência artificial, computer vision, realidade aumentada, são coisas que vão fazer parte desse nosso futuro e a tecnologia tende a resolver isso. Faça um exercício em casa, para quem está ouvindo a gente, pra gente, o que o mundo precisa nos próximos 20 anos. Né? Dado esse futuro onde a gente vai ter menos emprego formal, dado esse futuro onde a gente vai ter menos espaço para as pessoas, onde a gente vai ter desafios de alimentação para essa população, onde a gente vai ter uma busca pela longevidade, quais são as startups e negócios que deveriam resolver esse problema? O problema do clima e do tempo, o problema da poluição, o problema de epidemias. Então, tudo que você vê como grandes entraves para uma evolução da sociedade, do mundo nos próximos anos, vão ser, na minha opinião, os grandes setores. Amori, para encerrar, o que o empreendedor de startup pode contar com o apoio da Associação Brasileira de Startups? A Associação Brasileira de Startups ela tem um grande objetivo, que é gerar impacto empreendedor na ponta, principalmente em regiões e comunidades que não têm o mesmo nível de acesso do que as grandes capitais. Então, o que esse empreendedor pode esperar da B Startups é que ela sempre vai ser um espaço de informação agnóstica, apartidária e neutra, e sempre tentando buscar o que é de valor para o ecossistema, porque existe muito ruído no ecossistema, e é normal que tenha ruído. A B Startups ela vai sempre ter a intenção de promover a informação certa, ela vai sempre fazer um evento que discuta os pontos que são importantes para o ecossistema, que é o CASE, que é a maior conferência da América Latina no Brasil sobre startups e empreendedorismo. E a B Startups ela coloca para esse empreendedor de qualquer região do Brasil uma série de conteúdos, mentorias e acesso a serviços que ajudam a jornada desse empreendedor. Então ela tem um face-a-face, né, um contato direto com o investidor para ajudar ela a fazer o pitch dela e a melhorar o pitch dela. Ela tem um contato direto com mentores na parte contábil, de advogados, na parte de growth hacking para ajudar esse cara a evoluir mais na jornada dele. Ela vai sempre dar descontos em serviços que esse empreendedor usa, seja para ele hospedar os serviços dele na nuvem, seja para ele ter um CRM, seja para ele ter uma máquina de vendas. Então, esse cara que se associa a B Startups, apesar dele ter um papel, obviamente, associativista, né, ele precisa ajudar a associação que ajuda o todo, ele também recebe muitos benefícios. Ele tem uma série de pacotes que ele recebe da B Startups quando ele se associa, que dão para ele acesso a serviços, acesso a capital, acesso ao mercado, a um networking muito importante para ele aprender mais rápido. O grande desafio da BS é fazer esse empreendedor que tem uma jornada de 3 a 5 anos encurtar isso. Seja com conhecimento, seja com acesso, seja com produtos e com serviços também. Então, para quem quiser saber um pouco mais, entrar no site da bstartups.com.br para ver o que a gente entrega para esse associado. Mas, pensando de uma forma ecossistema, a B Startups ela provê informação para o ecossistema, para os jornalistas, para a imprensa. Ela tem a maior base de dados de startups aberta do Brasil. Ela também faz o Censo Brasileiro de Startups e ela também promove iniciativas relacionadas ao governo para a criação de leis e, obviamente, criar um ambiente de negócio favorável para esse cara. Então, tem um papel associação e tem um papel direto com o empreendedor, direto com a comunidade. A gente tenta fazer isso ao longo da nossa jornada aí no ano, com mais 70 eventos, com um grande evento como o Case, e também entregando valor direto para o associado, que é o nosso pagante e que suporta a associação. Perfeito. Muito obrigado, Amori. Obrigado pelo convite, obrigado. Sempre conto com a Associação Brasileira de Startups. Estou aqui à disposição. Da mesma forma. Obrigado. Maravilha.